Fala, concurserianos e concurserianas do meu Brasil, só questões de concurso chegando na área. E hoje a gente vem trazendo aí uma sequência de aulas aí da Lei Orgânica do município de Valença, tá? Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição 70 questões do Estatuto do Servidor e 61 questões da Lei Orgânica comentadas para você poder fazer o seu treinamento por questões. Preços super acessíveis, preços super tranquilos. Você pode comprar direto do site da Hotmart, sem burocracia, sem demora, você recebe direto no seu e-mail, beleza? Lembrando, se você gostar desse conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e clica no sininho para você receber as notificações toda vez que a gente postar ali um vídeo novo, beleza? Lembrando que esse material de estudo que a gente vai aplicar essa aula agora é um material de apoio. Você precisa estudar a lei seca e você precisa, fazer o estudo também desse material, e para potencializar ainda mais seria bom você treinar por questões, ok? Então beleza, sem mais delongas, vamos para a aula, vamos para cima e rumo à posse. Vamos lá. Fala, minha galera, concurseriano e concurseriana do meu Brasil varonil. Olha só, voltamos aqui para a aula 5, para a aula 5 aqui da Lei Orgânica do município de Valença. Município aqui localizado do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Hoje a gente vai falar aqui da Câmara, não é da Câmara, é da Câmara Municipal. Então vamos falar da Câmara Municipal. A gente vai dar uma aula aqui bem legal sobre a Câmara Municipal de Valença. Beleza? Lembrando aqui, deixa eu só relembrar todos aqui, por favor. Você vai adquirir aí o material, você pode adquirir o material são 61 questões da Lei Orgânica com comentários, tá? Você tem também 70 questões do Estatuto do Servidor, que é uma aula que eu vou dar aqui também, tá? E você tem 82 questões do Regimento Interno, que também é uma aula que eu vou dar aqui, tá bom? Então você vai ter aí, nessa parte você vai ter essas aulas aí super completas e super assim, é uma aula que você só encontra em conteúdo pago. E aqui eu tô te dando a aula realmente assim de graça, na mão, 0800. Você não vai precisar estudar mais em lugar nenhum, você vai estudar aqui, nas só questões de concurso, porque além da gente fabricar as questões de forma com uma qualidade superior a qualquer outro lugar, você também tem aí as nossas aulas gratuitas, aulas bem elaboradas, né? Então vamos começar aqui sem mais delongas, sem mais enrolações. Vamos começar aqui então falando do artigo 19, vamos dar continuidade, né? Lembrando que se você perceber que eu vou pular alguns artigos aí, eu vou pular alguns parágrafos, significa que eu estou colocando aquilo que mais cai em prova, tá? Então a gente vai colocar aí só aquilo que realmente cai mais em prova. Claro que você tem que fazer a leitura do material, né? Da lei seca, vai ter que pegar lá a lei orgânica e vai fazer uma leitura. Isso aqui é um material de apoio. É um material para você fazer suas anotações, para você fazer suas leituras e para você adquirir conhecimento. Ok? Então vamos começar, vamos sem enrolação, sem mais enrolação, vamos começar. Lembrando que se você gostar, não é uma última coisa, deixe seu like e deixe seu comentário, tá? Não fique acanhado não, pode comentar, pode dar o like, pode criticar também se você quiser, não tem problema não, tá bom? Então o artigo 19 ele vai falar o seguinte, ó: a Câmara Municipal de Valença reunir-se-á na sede do município de 2 de fevereiro a 30 de junho e 1º de agosto a 20 de dezembro. Né? Então, a Câmara ela vai se reunir na sede do município em 2 períodos. 2 de fevereiro e 30 de junho, 1º de agosto e 20 de dezembro. Ah, Thiago, eu tenho que gravar essas datas? Sim. Já vi caindo em prova essas datas aqui do jeito que tá aqui. Como é que eu vou lembrar essas datas, Thiago? Beleza, papai vai te ensinar aqui agora, não tem problema não, tá? Papai vai botar aqui, ó, comidinha na boquinha, tá bom? Então, 2 de fevereiro e 30 de junho. Como é que eu faço para gravar? Geralmente, 2 de fevereiro, ali fevereiro, março, são o período letivo das escolas, né? Começa geralmente ali em fevereiro e vai até junho. Aí depois de junho tem as férias de julho. Aí depois começa 1º de agosto as aulas.
e vai até dezembro. Só você lembrar o período letivo das escolas, tá? Claro que tem escolas que vai variar, aí tem escola que começa em março, né? Tem escola que começa em fevereiro. Então é só para você ter uma ideia, só para você ali se basear, para você lembrar na hora da prova, tá? 2 de fevereiro, 30 de junho, 1º de agosto, 20 de dezembro. Ok? Maravilha. Vamos seguir aqui então. Parágrafo 1. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Ok? Então, o texto está mencionando aqui que as reuniões da Câmara Municipal de Valença, elas serão realizadas em datas específicas ao longo do ano, né? Mas no caso, essas datas elas não, caso se coincida com sábado, domingo ou feriado, então as reuniões elas serão transferidas para o próximo dia útil subsequente. Por exemplo, se a reunião estiver marcada para um sábado, ela será transferida para a segunda-feira seguinte. Se segunda-feira for um feriado, ela será transferida para terça-feira. Beleza? Parágrafo 2. A Câmara se reunirá em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme se dispuser o seu regimento interno. Então, o que são sessões ordinárias? Claro que não é a sessão do compadre Washington, pelo amor de Deus, não é essa, tá? Então, as sessões ordinárias são aquelas que acontecem em dias e horários previamente estabelecidos, de forma regular, né? Geralmente elas são realizadas semanalmente ou quinzenalmente. Já as sessões extraordinárias são aquelas sessões convocadas fora do período das sessões ordinárias. Por isso que se chama extraordinárias, né? Para tratar de assuntos urgentes e relevantes. A convocação ela pode ser feita pelo presidente da Câmara e a pedido de vereadores ou do prefeito. Beleza? Então vamos seguir aqui com essa aulinha super boa, super gostosa. Continuando aqui falando também da convocação extraordinária da Câmara Municipal. Parágrafo 3 ele vai falar da convocação extraordinária da Câmara Municipal. Far-se-á, então vai ser feita, né, pelo prefeito quando este entender necessário, né? Então o prefeito ele pode convocar uma sessão extraordinária da Câmara Municipal quando julgar necessário, né? É importante a gente destacar que a convocação pelo prefeito ela deve ser feita por meio de ofício, informando a pauta da sessão e a data em que ocorrerá. Além disso, essa convocação ela só pode ocorrer em casos de urgência ou interesse público relevante, já que a Câmara Municipal tem um calendário definido para as sessões ordinárias, então para não atrapalhar ali as sessões. Beleza? Parágrafo 2, pelo presidente da Câmara, então a convocação extraordinária também pode ser feita pelo presidente da Câmara para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito. Então, a posse do prefeito e do vice-prefeito, ela ocorre após as eleições municipais, geralmente no dia 1º de janeiro, né? Geralmente é nessa data. É uma cerimônia importante, na qual eles prestam juramento e assumem oficialmente seus cargos. A convocação extraordinária para esse evento, ela é necessária para garantir a continuidade do funcionamento da administração municipal. Ok? Então, a convocação extraordinária pode ser feita pelo presidente da Câmara para compromissos da posse do prefeito e do vice-prefeito. No 3, vai dizer que o presidente, né, a convocação extraordinária pode ser feita pelo presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros da Casa, em caso de urgência ou interesse público relevante. Então, o presidente da Câmara ele pode também convocar uma reunião extraordinária se considerar que há uma urgência, né? Se considerar que existe um interesse público relevante. Além disso, a maioria dos membros da Casa pode requerer uma reunião extraordinária também em casos de urgência ou interesse público relevante. Nesse caso, a convocação deve ser feita pelo presidente da Câmara. Ok?
Maravilha. O 4 vai dizer o quê? Pela comissão representativa da Câmara, conforme previsto no artigo 39, inciso 5 desta lei orgânica. Então, a comissão representativa da Câmara, ela é um órgão composto por vereadores eleitos pela própria Câmara Municipal, né, que tem a função de quê? De substituir o plenário durante o período de recesso legislativo. Ou seja, quando a Câmara não está em funcionamento normal. Então, a convocação extraordinária pode ser feita pela comissão representativa da Câmara quando, né, existir a possibilidade, quando ela não estiver em funcionamento normal. Então, o artigo 39 da lei orgânica, como ele citou ali, ele estabelece que é competência da comissão representativa da Câmara convocar extraordinariamente a Câmara Municipal durante o período de recesso, caso haja urgência ou interesse público relevante. Então a comissão ela pode convocar extraordinariamente, né? Também. Beleza? O parágrafo 4, na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Então, o parágrafo 4, ele estabelece que durante as sessões legislativas extraordinárias, a Câmara Municipal somente poderá deliberar sobre a matéria para a qual foi convocada. Ou seja, não pode tratar de outros assuntos que não sejam especificados na convocação. A ideia é evitar que sejam incluídos temas que possam desvirtuar o objetivo da convocação e que exijam mais tempo de debate e análise. Essa limitação ela serve para quê? Ela é muito comum em sessões extraordinárias, tanto no âmbito municipal quanto em outras instâncias legislativas. Beleza? Artigo 20 vai dizer que as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria dos seus membros, salvo disposição em contrário, constante da Constituição Federal e da Lei Orgânica. Então, eu sempre repito o artigo, né, para você fixar. Então, o artigo 20, ele vai estabelecer ali que as deliberações da Câmara Municipal serão tomadas por maioria dos votos, desde que a maioria dos seus membros esteja presente na sessão. Isso significa o quê? Que para que uma decisão seja tomada, é necessário que haja um quórum mínimo. O que significa quórum? Quórum é a quantidade mínima de pessoas necessárias para uma reunião, uma assembleia ou votação, né? Para que essa reunião, essa assembleia, ela tenha uma validade. Então, precisa existir um quórum, ou seja, uma quantidade mínima de pessoas para que essa reunião, essa assembleia e essa votação tenha uma validade. Então, o quórum ele é necessário. O quórum é necessário porque ele pode variar, ele vai variar ali de acordo com a pauta da reunião e com o regimento interno da Câmara, tá? Ok. O artigo 21. A sessão legislativa ordinária, falando da Câmara Municipal ainda, tá? A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentária e da lei de diretrizes orçamentárias. Então, o artigo 21 ele vai estabelecer que a sessão legislativa ordinária não poderá ser interrompida sem que haja a deliberação sobre o projeto de lei orçamentário e as diretrizes orçamentárias, a lei de diretrizes orçamentárias. Isso significa que esses projetos de lei eles devem ter prioridade na pauta de votação da Câmara Municipal e não poderão ser deixados de lado até que sejam deliberados pelos membros da Casa, né? Até que sejam deliberados pelos membros da Casa. Ou seja, precisa de uma análise cuidadosa e ponderada de uma questão para chegar a uma decisão. Quando algo é deliberado, galera, significa que foi decidido após um processo de reflexão e discussão. Essa é uma medida importante para garantir a continuidade da gestão pública e a elaboração e execução do orçamento municipal. Ok?
respira, calma, tranquilo, na paz de Deus. Vamos seguir. Vamos dar uma respirada, dar uma relaxada, faz aí um alongamento, faz uma meditação, começa a imaginar que você já está lá dentro trabalhando, que você já está lá dando aula, que você já está lá na parte administrativa. Começa a imaginar essas coisas, começa a fazer uma visualização positiva e vamos seguir adiante. Maravilha? Então, já deu um tempo de respirar, vamos falar do artigo 22. As sessões da Câmara deverão ser realizadas em recintos destinados ao seu funcionamento, observado o dispositivo no artigo 38(12) desta lei orgânica. Então, esse artigo ele vai estabelecer que as sessões da Câmara Municipal ela deve ser realizada em um local apropriado para o seu funcionamento. Claro, tem que respeitar o que está disposto no artigo 38(12) da lei orgânica. Isso significa o quê? Que o local onde as sessões serão realizadas deve atender aos requisitos técnicos e de segurança necessários para garantir o bom andamento dos trabalhos legislativos. Maravilha? Parágrafo 1. Comprovada a impossibilidade do acesso ao recinto da Câmara ou outra causa que impeça sua utilização, poderão ser realizadas em outro local por decisão da maioria absoluta dos seus membros. Maravilha? Então aqui ela vai determinar que em casos de impossibilidade de acesso, ou de outra causa que impeça a utilização do recinto destinado às sessões da Câmara Municipal, essas poderão ser realizadas em outro local, desde que seja aprovado pela maioria absoluta dos membros da Câmara, tem que ser aprovado pela maioria, e pela maioria dos vereadores que compõem a Casa Legislativa, ou seja, essa maioria absoluta dos membros da Câmara é, na verdade, os vereadores que compõem a Casa Legislativa. Entendeu? Então, é permitido que as sessões sejam realizadas em um local alternativo, desde que a maioria, que os vereadores que compõem a Casa concorde com essa decisão. Ok? Então, as sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara. Isso aqui é questão de prova, hein? Já vi muito isso daqui cair. Então, esse parágrafo ele vai estabelecer que as sessões solenes da Câmara Municipal podem ser realizadas fora do recinto da Câmara, ou seja, em outros locais previamente determinados. O que significa sessão solenes, Sessão solenes são eventos especiais destinados ali a homenagear uma personalidade, a comemorar uma data, acontecimentos relevantes para a cidade. Então, nesses casos, a Câmara pode escolher um local mais adequado para a realização da cerimônia, que possa acomodar melhor os convidados e proporcionar um ambiente mais solene e adequado à ocasião. Ok? Artigo 23. As sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário, tomando por 2/3 dos vereadores, adotada em razão de motivo relevante. Então, o artigo 23, ele determina que as sessões da Câmara Municipal devem ser públicas, ou seja, abertas ao público, exceto se houver uma deliberação contrária. O que significa deliberação? Deliberação significa uma decisão tomada após um debate ou discussão que leva em consideração diferentes pontos de vista e argumento, e é baseada em um processo democrático de votação. Na política, a deliberação ela é uma forma de tomada de decisão que envolve a participação dos membros da comunidade ou do órgão responsável pela decisão. O que ela busca? Ela vai buscar atingir ali o consenso, a maioria dos votos, em torno de uma questão ou tema em discussão. Então, essa deliberação ela deve ser tomada por 2/3 dos vereadores e justificada por motivo relevante. Maravilha? Artigo 24. As sessões somente poderão ser abertas com a presença de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara. O artigo 24 ele vai estabelecer o quórum mínimo necessário
para que uma sessão na Câmara possa ser aberta, que é a presença de pelo menos 1/3 dos membros da Casa. Isso significa, se a Câmara tiver 15 vereadores, por exemplo, é preciso que pelo menos 5 deles estejam presentes para que a sessão possa ser iniciada. Ok? Maravilha? Vamos seguir. Esse assunto é um assunto muito tranquilo. Você só precisa gravar ele na sua mente. Beleza? Aqui agora a gente vai continua falando da Câmara. Aqui a gente vai falar do parágrafo 1 do artigo 24. Então, as deliberações da Câmara somente poderão ser tomadas quando da existência em plenário da maioria dos seus membros, ou quando essa decisão exige o quórum qualificado de 2/3. Então, o parágrafo 1 ele vai estabelecer que as deliberações da Câmara só poderão ser tomadas quando a maioria dos seus membros estiver presente no plenário, salvo se a decisão exigir um quórum qualificado de 2/3. Isso significa que para que as decisões sejam válidas, é preciso que a maioria dos vereadores esteja presente, garantindo a legitimidade das deliberações. Ok? Parágrafo 2. Considerar-se-á presente à sessão o vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia, participar dos trabalhos do plenário e das votações. Então, o parágrafo 2, ele define que um vereador será considerado presente à sessão se assinar o livro de presença até o início da ordem do dia. Então, chegou lá, ele vai ter que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia e participar dos trabalhos do plenário e das votações. Isso é importante por quê? Porque vai garantir que o vereador cumpra as suas obrigações e responsabilidade como representante do povo, né? Participando das sessões e votando nas matérias em pauta. Então, vamos começar aqui agora o funcionamento da Câmara. Artigo 25. A Câmara reunir-se-á em reuniões preparatórias a partir de 1º de janeiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse dos seus membros e eleição da mesa. Então, esse artigo 25, ele estabelece que a Câmara deve realizar reuniões preparatórias a partir de 1º de janeiro, do primeiro ano de cada legislatura. Nessas reuniões serão realizadas o quê? A posse de novos membros da Câmara e a eleição da mesa diretora. A mesa ela é composta por 4 membros: presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, que a gente vai falar daqui para frente, tá? A gente vai se aprofundar nesse assunto. Artigo 26. O mandato da mesa será de 2 anos, permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Emenda aditiva número 4, artigo 26, in fine. Então, o mandato da mesa se refere ao período em que os membros da mesa diretora da Câmara Municipal ocupam seus cargos e exercem suas funções, conforme o artigo 26 dessa lei que a gente está lendo agora, né? Então, esse mandato ele tem duração de 2 anos, com a possibilidade de reeleição para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, a mesa diretora ela é responsável pela direção dos trabalhos legislativos. Ela organiza a pauta das sessões. Ela controla os prazos regimentais, né? Entre outras atribuições previstas na legislação. Essa emenda aqui, galera, ó, essa emenda aditiva aqui, ela acrescenta que a reeleição para o mesmo cargo só será permitida uma única vez consecutiva. Isso significa o quê? Que o vereador ele poderá ser eleito para a mesma função na mesa da Câmara por 2 mandatos consecutivos, mas não poderá ser reeleito para o mesmo cargo na eleição seguinte. Maravilha? Artigo 27. A mesa da Câmara se compõe do presidente, do vice-presidente, do primeiro secretário e do segundo secretário, os quais se substituirão nessa ordem. Então, isso significa que, em caso de ausência ou impedimento do presidente da Câmara, será convocado o vice-presidente para assumir o cargo. Se o vice-presidente também não puder assumir, será convocado o primeiro secretário. E, por último, se o primeiro secretário sumir, o segundo secretário assume. Então, essa é a ordem de substituição estabelecida na lei orgânica do município, tá? Para os membros
da mesa diretora da Câmara Municipal. Maravilha? Hoje a gente chega por aqui. As aulas são divididas assim em etapas para ficar bem legal o aprendizado. Lembrando que eu tenho um pacote combo para você ter essas questões com um valor promocional. Você pode comprar as 61 questões da Lei Orgânica, pode comprar as 70 questões do Estatuto do Servidor e pode comprar as 82 questões do Regimento Interno de forma separada. Agora, se você comprar ela todas as 3 juntas, você vai pagar um valor bem menor do que se você fosse comprar as 3 juntas, né? Então eu vou deixar o link na descrição desse combo e vou deixar o link também se você quiser comprar uma de cada vez, porque às vezes a pessoa não tem condições, né? Quero comprar uma de cada vez ou quero comprar as 3 logo de uma vez. Você tem essa opção. E também vou deixar meu WhatsApp, vou deixar meu site, vou deixar o link de compra para você comprar esse material, tá? Lembrando que se você quiser solicitar questões, Thiago, estou estudando para o concurso de Valença, mas tem assuntos aqui que eu não estou encontrando. Você entra em contato, eu quero 50 questões aqui, tal. A gente elabora as questões, talvez no mesmo dia a gente já te entregue, talvez no dia posterior, enfim. O valor ele é negociado, a gente pode negociar o valor, não tem problema. Você conversa direto comigo ou vai conversar direto com a minha equipe. Beleza? Então ficamos por aqui hoje. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que você deixe seu like, que você deixe o seu comentário. Acrescente também alguma coisa, se você acha que eu devo mudar alguma coisa, se eu estou falando alguma coisa de errado, se está tudo certinho, se minha didática é boa, se minha oratória é boa, se minha dicção é boa, enfim. Esse feedback é bom também para a gente poder saber onde é que a gente precisa melhorar, tá bom? Então, muito boa sorte para você, que você consiga atingir seus objetivos. Aquele abraço e tchau!